Amém, meu irmão? Vamos voltar para essa história, né? Essa história de amor, essa história de graça, essa história do tempo que Jesus veio inaugurar para a sua vida e para a minha vida, essa história de perdão, essa história de não levar em conta, de não colocar na conta. Não é que então pode pecar à vontade, pode fazer o que quiser. Jesus termina esse texto falando, olha, eu te perdoo, eu não estou aqui para te acusar, não estou aqui para te condenar, mas não peca mais não faz mais isso não, mas vamos voltar. Nós terminamos falando o quê? O que Jesus, essa mulher foi pega em flagrante adultério, segundo a lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada. E você, o que você acha, Jesus? E para você, agora que está aí, ou me assistindo ou me ouvindo, qual seria a sua reação? Não, pastor, de maneira nenhuma. Não, tudo bem. Como que você lida com o pecado de outras pessoas? Porque muitos é assim, Deus me perdoa, Deus eu fiz sem querer, Deus eu não sabia. Mas quando chega a nossos ouvidos, ou a notícia de que alguém cometeu algum pecado, fulano não presta. Mas que crente que é esse? Nossa, mas aí faz e acontece, não sei o quê, mas e aí? Aí, qual que é a vida dele? Olha o jeito que ele é. Quem somos nós, irmãos? Será que nós somos mais parecidos com esses fariseus e escribas? Conhecedores da palavra, mas que aplicamos a palavra segundo a lei? Ou nós somos mais parecidos com Jesus, que teve a seguinte reação: Jesus, e você, o que você acha que tem que fazer com ela? Jesus olhou para ela, não falou nada, e Jesus, ele sentou, ele abaixou, e ele começou a escrever na terra, desenhar, não sei. Tem uns que falam que Jesus começou a escrever o pecado de cada um na terra ali. Eu não sei o que Jesus estava fazendo sentado ali, mas eu sei que Jesus, a princípio, ele não deu resposta nenhuma. E você também não precisa dar resposta nenhuma para ninguém. Quando alguém chegar apontando o dedo de alguém para você, falando assim, olha, você ficou sabendo o que aconteceu com fulano? Você viu que ele fez isso? Meu irmão, você não é juiz. Deus não te chamou para julgar, Deus te chamou para salvar pessoas. E a Bíblia diz aqui, como eles insistissem na pergunta, Jesus se levantou e falou assim, então tá bom, você quer uma resposta? Então aquele dentro de vocês que estiver sem pecado, seja o primeiro, dá o pontapé inicial, pode abrir aí e começar a dar pedrada nela. Meu irmão, quem de nós estamos sem pecado? A Bíblia diz que aquele que não comete pecado é mentiroso. Esse texto aqui, aquele que estiver sem pecado. Naquele tempo, todos estavam em pecado. Quando Jesus veio, quando eu nasci de novo, ele removeu de mim o meu pecado. Hoje, infelizmente, eu cometo pecados, mas o pecado que me condenava eternamente, ele removeu. Eu e você, nós nascemos descendentes de Adão e Eva, gerados em pecado, fora da presença de Deus, fora do paraíso. Não foi essa a penalização, a punição de Adão e Eva depois que eles pecaram? Eles foram colocados para fora do paraíso. E a Bíblia diz que Adão e Eva, eles tinham sido gerados à imagem e semelhança de Deus. Adão e Eva nasceu de Adão. Mas no capítulo 5, depois da queda, depois de estarem fora da presença de Deus, eles começaram a gerar filhos e filhas segundo a imagem e semelhança deles. Homens e mulheres pecadores, homens e mulheres longe da presença de Deus, homens e mulheres, filhos e filhas em pecado, afastados de Deus. Por isso Jesus falou assim, aquele homem, aquele que dentre vós estiver sem pecado, Jesus não tinha morrido, Jesus não tinha ressuscitado, Jesus ainda não tinha pago o preço para remover o pecado da raça humana, daqueles que creem, daqueles que aceitam. Jesus não tinha feito isso. Então aquele que estivesse sem pecado naquele tempo, não tinha ninguém sem esse pecado original. Eles todos estavam com o pecado original e todos eles ainda cometiam pecados. Hoje, qual que é a minha realidade? Eu não tenho mais o pecado original, porque o Cordeiro de Deus veio e tirou o pecado de mim, o pecado de Adão e Eva, o pecado que me condenava para o inferno. Hoje, infelizmente, como eu disse, eu ainda cometo pecados. Às vezes sem querer e às vezes querendo mesmo. Às vezes falo que não deve, penso que não deveria pensar.
deseja o que não deveria desejar, tem atitudes que são contrárias à palavra de Deus. Meu irmão, eu não sou um super-homem, eu sou um homem que procuro cada dia mais ser parecido com Deus, me assemelhar mais com Jesus. Mas infelizmente, enquanto eu habitar nessa carne, nesse corpo, que eu tiver essa alma, ainda assim, infelizmente, eu cometerei pecados, mas o pecado que me condenava já não está mais na minha vida. Eu não vou para o céu porque eu sou perfeito, eu vou para o céu, as pessoas são salvas porque aquilo que condenava a vida delas já não condena mais. Jesus, Ele pagou o preço do meu pecado, Ele removeu da minha vida o pecado que me condenava. Você consegue entender e fazer essa diferença de ter o pecado e de praticar pecados? Hoje a minha luta é viver uma vida sem cometer pecados. Mas hoje eu sou descansado em Deus, porque aquilo que me condenava, que me acusava, isso já não me acusa mais, já não me condena mais. Eu fui inocentado, eu fui justificado, porque Jesus morreu na cruz para pagar o preço do meu pecado. Pastor, e quando você comete pecados, o que acontece? Eu também me chego a Jesus arrependido, falo, Jesus, me perdoa. E o mesmo Jesus que removeu o meu pecado, é o mesmo Jesus que perdoa os meus pecados. Jesus fala, aquele que estiver sem pecado. Nesse tempo, Ele não tinha morrido, Ele não tinha ressuscitado, Ele não tinha pago o preço para remover o pecado. Então todos ainda estavam em pecado. Quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. O meu questionamento hoje, o que eu quero que você entenda hoje, se Jesus já removeu o seu pecado, também seja hoje um removedor de pecados. Não seja um acusador, seja um removedor de pecados. Pastor, como é que eu posso fazer isso? Eu posso levar as pessoas a conhecerem o amor de Deus. Eu posso levar as pessoas não mais viver segundo a lei de Moisés, mas viver agora, a partir de agora, segundo a graça de Jesus. Olha o que está escrito aqui, João capítulo 1, verso 17. Porque a lei nos foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Nós vivemos qual tempo? O ano de 2014 depois de Cristo, então faz 2014 anos, né? Se for contar a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, faz 1980 anos que nós vivemos segundo a graça, porque a graça, na verdade, ela foi inaugurada, ela começou com o nascimento de Jesus, mas ela foi consumada. Jesus cumpriu a lei não com o nascimento, mas com a sua morte e a sua ressurreição. Essa graça foi inaugurada com o nascimento, mas ela foi consumada com a morte e com a ressurreição de Jesus. Então faz 1980 anos aproximadamente que nós vivemos no tempo da graça. Então não vivam mais segundo o tempo da lei, viva segundo o tempo da graça. E a graça perdoa. E a graça vê o pecado, mas não acusa. Olha o que Jesus falou aqui. Quando eles começaram a ouvir ouviram essa palavra, a própria mente deles começou a condená-los. Fala, você também tem pecado, você também tem pecado, você também não é perfeito. Ela fez algo errado, mas eu também faço coisas erradas. E nem por isso eu me apedrejo. Eu conheço pessoas que também fazem coisas erradas, mas eu também não vou apedrejá-las. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou, mulher, aonde estão os teus acusadores? Você sabia que um dos nomes do diabo é acusador? Aquele que nos acusa diante de Deus de noite e de dia. Você já imaginou? O que Jesus estava falando assim, cadê os diabos aqui? Cadê aqueles que ao invés de emprestarem o seu corpo para eu perdoá-la, eles estão emprestando o seu corpo, a sua boca, o seu coração, os seus olhos, as suas mãos para te condenar e para te apedrejar? Você tem emprestado a sua vida, o seu corpo, a sua carne para Deus ou para o diabo? Jesus, ele veio para servir. Ele é o mesmo. O que mudou foi a roupa. O que mudou foi a carne, o corpo. Tem uns mais altos, outros mais baixos, um mais gordinho, um mais magrinho. Um sem cabelo e outro com cabelo. Um mais moreninho, outro mais branquinho. Um com o olho puxado, um com o olho redondinho. Um que fala em português, outro que fala em inglês, outro que fala em mandarim, outro que fala em francês. Mas Jesus é o mesmo. Mudou só a maneira dele vestir essa roupa de carne, essa roupa de osso. Mas ele é o mesmo. Jesus continua
desejando fazer a mesma coisa que Ele fez lá atrás. Ele quer usar a sua vida. Ele quer que você seja um libertador, um removedor de pecados, um pacificador. Bem-aventurados os pacificadores. Jesus chegou aqui para trazer paz. Eu vim para que você tenha paz. Quando você chega no meio de uma discussão, no meio de uma situação, né? Quem é você? Você chega com um galão de gasolina ou você chega com um extintor de incêndio? Jesus chegou aqui com um extintor de incêndio. Jesus chegou e falou assim: não vamos fazer isso não. Ninguém é perfeito. Do mesmo jeito que eu te perdoo, vamos perdoar ela também. Eu não concordo com o pecado dela não. Por isso eu estou falando, não peca mais não. Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: nem eu tampouco te condeno. Jesus não veio nessa terra para condenar ninguém. Não se preste a esse serviço. O serviço de condenar pessoas, de acusar pessoas. Empreste o seu corpo para Jesus, através da sua boca, através do seu coração, através dos seus olhos, através do seu colo, do seu ombro, do seu braço, do seu abraço. Deixa Jesus ser Jesus através de você. Deixa Jesus mudar a vida das pessoas através da sua vida. Deixa Jesus continuar sendo Jesus, o perdoador, o reconciliador, o restaurador. Filha, mulher, não faz mais isso não. O que você fez está errado. Não cometa mais esse pecado, ou não cometa pecados mais, não peques mais. Mas eu não vou te condenar. João 3,16, 17, Jesus fala que o Pai deu o Filho para que o mundo fosse salvo por Ele. Jesus disse: eu não vim para condenar o mundo, condenado o mundo já estava, eu vim para salvar. Você precisa emprestar a sua vida para que Jesus continue a fazer a única coisa que Ele sabe fazer: buscar e salvar o perdido. Amém, meu irmão? Que você seja, a partir de hoje, um perdoador, um reconciliador, um removedor de pecados, no nome de Jesus. Amém.